Como terminou o filme Podolsky e Cadetes? Autor Orfeus para ler 3 minutos, publicado em 03.06. 2021, atualizado em 03.06. 2021. Mais uma vez, o espectador e enviado para os terríveis anos da Segunda Guerra Mundial. A estreia do filme, Podolsky e Cadetes, foi marcada para 9 de maio de 2021. O filme foi programado para a data memorável. Pouco antes da guerra, os cadetes descansavam em campos de concentração, pois era um verão sereno. Os nazistas atacaram a Rússia no final de junho de 1941. E no início daquele mês, houve uma cerimônia de formatura para os oficiais. Eles então receberam cargos de comandantes de pelotão e foram enviados para o Exército Vermelho. Então soube-se do ataque alemão. E começaram os preparativos urgentes para a guerra. Então todos foram enviados para a frente ocidental. Esquadrões são formados na escola Luchi para combater tanques. Os cadetes e comandantes combinavam o treinamento de combate com um desvio para locais como Domodedovo, Elektrostal e Kachirovo. Assim, os paraquedistas inimigos poderiam aterrissar ou se infiltrar na unidade para sabotagem. Em agosto, a escola de Luchi ficou conhecida como a Escola de Infantaria de Podolsky. O treinamento rápido de novos recrutas foi realizado lá. Em setembro de 1941, um mês depois, foram enviados mais oficiais treinados, que se tornaram comandantes de pelotão. Mais tarde, a Escola de Infantaria de Podolsky defenderia a fronteira de Ilinsk. Juntamente com o 43º Exército, eles manteriam a defesa contra os nazistas, aguardando a chegada de ajuda. Durante 12 dias, os cadetes não deixaram o inimigo chegar a Moscou. Depois, do distrito de Podolsky, eles se deslocariam para o distrito de Maloyaroslavsky e, em seguida, para a área de Ilinsk e Detinsky. Lá eles conteriam os nazistas, construiriam fortificações, trincheiras e comunicações. A autoestrada de Varsóvia foi bloqueada. As fronteiras de Detino-Polotniany e Zavod também foram protegidas. A estação ferroviária de Sukhodrev foi protegida. Os cadetes demonstraram resistência em batalhas contra o inimigo na fronteira da linha de defesa de Mochais. Havia distritos como Yukunov, Medini, Ilinsk, Maloyaroslavets e Detino, que eram protegidos por cadetes. O inimigo não esperava uma resistência tão forte. Graças aos cadetes de Podolsky, foi possível frustrar os planos nazistas de capturar Moscou em 1941. Moscou era guardada por vários milhares de cadetes de Podolsky. Muitos morreram lá. Essa é a história desses heróis. O fato de um filme inteiro ser dedicado a eles é muito gratificante. Não devemos nos esquecer do passado heróico. Como termina o filme Cadetes de Podolsky? No final, o espectador espera a morte de Mitya. Com ele, nesse momento, estavam Sasha e Masha. A ordem de retirada de Luvrov é enviada. Todos se retiram, exceto o tenente Aliokin. Masha e Sasha permanecem com ele. O tenente Muzeridze também recebeu ordem de retirada. Mas ele decidiu ficar. Juntos, eles atiraram nos tanques inimigos que passavam. Masha foi baleada. Em seguida, granadas são lançadas em sua fortificação. Um tanque se aproxima, mas Sasha e Afanasy atiram em seu cano. O tanque explode e todos ao redor, inclusive os protagonistas, são mortos. Há uma retirada completa. Há muitos feridos entre os que estão se retirando. Mas mais forças estão se reunindo. Os homens que chegaram estão torcendo por eles. Como resultado, os cadetes de Podolsky conseguiram deter os alemães por 12 dias, embora tenham sido instruídos a manter os nazistas afastados por 5 dias. Há muitos detalhes realistas no filme. Entre as armas mostradas, há armas contra tanques, armas automáticas, rifles e muito mais. Envolveu equipamentos reais que participaram das batalhas. Este e o T-60 T-34. Também é mostrado o tanque alemão PZ-38T. Juntamente com um bom enredo e atuações nada ruins, tudo isso fez um excelente filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Avalie este artigo. Adicionar um comentário. Cancelar resposta. Alexei 23.06. 2021 às 6 horas e 33 da tarde. No geral, o filme foi bom,
mas fiquei abalado com alguns erros de gravação. Vamos começar com o equipamento. Por que Starshak tem uma submetralhadora Thompson? Em outubro de 1941, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra, portanto, não se tratava de Lend-Lease. Teoricamente, nós tínhamos Thompsons naquela época. Até onde eu sei, a URSS comprou algumas delas em meados dos anos 30. Eles queriam armar algumas divisões de fuzil com elas, mas mudaram de ideia. Nós não as tínhamos nem mesmo na Guerra da Finlândia, embora nossas unidades da USNAIS precisassem muito de submetralhadoras naquela época. Eles encontraram uma saída, armaram a USNAIS com submetralhadoras Fedorov de 1916. Mas não Thompsons. O fuzil automático Feodorol, se você quisesse se exibir, seria mais apropriado, embora também não seja realista. E o mais importante é que Starshak era o comandante de um destacamento de sabotagem que operava atrás das linhas alemãs, e se ele ficasse sem munição, onde a obter? Os alemães têm seus calibres, 9 mm e 7,92 mm. Bem, eles poderiam ter calibres de troféus soviéticos de 7,62 mm. 7,62 mm. E a Thompson 11,43 mm. Além disso, em alguns episódios há um PPSH. E muito duvidoso que ele tenha chegado ao fronte em outubro de 1941. O mesmo acontece com o tanque T-60. Sim, nessa época, ambos já haviam começado a ser produzidos, mas será que chegaram ao fronte? Seria muito mais apropriado usar tanques BT ou T-26 em vez de T-60, e PPD em vez de PPSH. Por alguma razão, na cena da escola não há um único veículo blindado BA-10. Bem, eles não poderiam estar lá. O interessante é que eles estavam à disposição da equipe de filmagem, eu os vi na cena final. Nosso avião de reconhecimento que detectou N.